Olá, amados. Vamos mais uma vez meditar na Palavra de Deus. Vamos falar do capítulo 6 do livro de Atos. A instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão perante o sinédrio. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Sicília e Ásia, discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas, que depuseram: estes homens não cessam de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o rosto como se fosse de um anjo. Bem, queridos, esse é o resumo do capítulo 6 de Atos. Esse resumo, nós podemos falar sobre essa instituição dos diáconos, no qual os apóstolos, eles tinham a ocupação da palavra, e eles precisavam de mais pessoas para poderem trabalhar juntamente com eles e ajudá-los nesse ministério. E assim são chamados homens que pudessem ajudá-los a servir à mesa, enquanto os apóstolos estavam dedicados à leitura e à pregação da palavra. E dentre esses destaca-se um homem chamado Estevão. A Bíblia fala que esse homem era cheio do Espírito e cheio de fé. E esse homem, ele estava pregando, ensinando a palavra. Ele era cheio de graça, cheio de poder de Deus. E ele fazia sinais e prodígios. E por causa disso, alguns homens se levantaram, dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, né? E desses homens se levantaram e levantaram falsos testemunhos contra esse homem chamado Estevão. E esses homens, diante disso, diante dessas blasfêmias, diante dessas mentiras que eles estavam dizendo que Estevão estava falando, esses homens viram um homem com um rosto totalmente transformado, o rosto de um anjo. E esse é o resumo desse capítulo de número 6 de Atos dos Apóstolos. E que Deus abençoe você rica e abundantemente.